Esse aqui é o testador de motores, sensor de rotação de relutância magnética para uso automotivo. Esse equipamento testa esse tipo de sensor aqui, ó. São esses sensores que são testados pelo equipamento. Como é que funciona o equipamento? Quando a gente aperta o primeiro botão aqui, ele vai colocar o equipamento em baixa, a roda em baixa velocidade, correto? E aqui no display mostra que está analisando a fase, parou, certo? E aí ele mostra se o sensor está em fase correta, mostra a frequência do sinal que foi pego, a frequência de referência, que no caso é 328, a tensão, a amplitude, né? A amplitude média do sinal, certo? A amplitude de referência, da tensão de referência e um índice de correlação. Tá? Esse índice de correlação ele é calculado de acordo com o ciclo ativo do período na falha do dente da roda. Essa roda ela tem uma falha do dente aqui, ó. Essa falha do dente é que permite identificar se a polaridade do sensor está correta ou invertida. Então o primeiro botão testa em baixa velocidade. O segundo botão vai fazer o teste numa velocidade intermediária, colocando o inversor de frequência em 15 Hz. Então tá aí, ó, terminou o segundo teste. O segundo teste está aqui, a frequência captada foi de 863 Hz, a frequência de referência foi de 851 Hz e o desvio de uma em relação à outra 141. Esse outro botão aqui faz o teste na velocidade mais alta, a 31 Hz no inversor de frequência. Olha lá. Então fizemos o teste a 31 Hz. E aí, ó, a frequência captada no sensor é de 1824 Hz, a frequência de referência é de 1826, dá um desvio de 0,10 negativo. Muito bem. Esse botão aqui do meio, ele faz o teste completo das 4 fases. Então vamos ver o sistema sendo testado nas 4 fases. Então estamos no primeiro teste na primeira fase. Agora já na segunda velocidade, que seria o teste de segunda fase. Aqui temos o teste na terceira fase. Tudo feito automaticamente pelo sistema. Aí. E aí temos o resultado do teste. A fase está correta, a frequência F1 é de 305 Hz, F2 861, F3 1833, a amplitude 1.38 volts foi rejeitado porque a amplitude do padrão é diferente. Esse outro botão aqui, esse quarto botão, permite ajustar a tolerância do teste, olha lá, ajuste de tolerância. Então eu venho aqui, ó, e ajusto o percentual de tolerância que eu aceito na tensão, para mais ou para menos, e aqui eu ajusto o percentual de tolerância que eu aceito na frequência, para mais ou para menos aqui, ó. Então eu posso ajustar valores de tolerância diferentes, para que ele não rejeite o meu sensor de acordo com a tolerância que eu desejo. E aqui eu salvo no EPROM, ajusto os valores de tolerância que eu quero e salvo no EPROM, tá? E esse outro botão aqui, ó, este botão, ele vai testar o sensor padrão. Então se eu aperto esse botão, olha lá o display, ele vai testar o sensor padrão. O sensor padrão, no caso, é esse sensor aqui de baixo, que é um sensor sabidamente bom. Então ele está fazendo automaticamente o teste do sensor padrão aí. Então tá lá, sinais de referência para o sensor padrão. Temos ali os sinais de referência para o sensor padrão. Ok. Ok, já fez o teste do sensor padrão. Esses parâmetros serão automaticamente salvos na EPROM. Certo. Então volto aqui para o modo de teste do sensor individual. Esse potenciômetro aqui, ó, permite variar a amplitude do sinal de entrada. Então se eu tiver um sensor aqui cuja amplitude seja muito grande, se eu tiver um sensor aqui com amplitude maior do que o sistema suporta, eu posso vir aqui e compensar isso nesse potenciômetro. Então é isso daí, em resumo, basicamente esse é o funcionamento do sistema. Vou fazer um último teste aqui. Tá lá. Esse LED mostra que está chegando sinal pelo sensor de entrada. Na ausência de sinal, o LED apaga.
É isso aí. Teste concluído. Olha lá. Então é isso aí. Esse é a giga de testes para sensores de relutância magnética. Esqueci de falar, mas todo esse sinal é também armazenado aqui na saída serial do equipamento. O equipamento tem uma saída serial que manda todos esses dados para o computador, ok? Então todos os dados são enviados para o computador aí.